Olá, galera do canal Matemática Fácil. O tema do nosso vídeo de hoje será gráficos de função polinomial do primeiro grau. Eu sou o professor Bruno Cavalcante e bora para a aula? Bem, pessoal, aqui a gente pode ver um gráfico, um plano cartesiano numa malha quadriculada. A gente vai utilizar aqui essa malha, esse gráfico, esse plano cartesiano para produzir os gráficos das funções polinomiais de primeiro grau. Estou usando aqui um software chamado GeoGebra. Depois vocês podem olhar na descrição aqui dessa aula como baixar, qual é o link, quem tiver interesse em adquirir o GeoGebra. Ele é um software pequeno, não vai pesar muito e é gratuito também. Então, para a gente colocar aqui uma função polinomial de primeiro grau ou função afim, vamos relembrar qual é a estrutura dessa função. A estrutura de uma função polinomial de primeiro grau é essa aqui, y igual a x mais b, onde y e x são variáveis e a e b são coeficientes, igual a gente viu numa aula passada. Então, vamos ver um exemplo de gráfico dessa função aqui. Aqui eu tenho uma função y igual a x mais 1, em vermelho aqui. O que a gente pode reparar aqui, pessoal? O que a gente pode ver? Primeiro que é uma reta. Toda função polinomial de primeiro grau é uma reta, beleza? Independente da direção que está indo, mas é uma reta. E aqui a gente podemos ver algumas coisas que acontecem no eixo das ordenadas, que é o eixo y, e no eixo das abscissas, que é o eixo x. Repare aqui, no eixo das ordenadas, ele está interceptando o 1, tá vendo? Esse ponto é o ponto 0, 1, ou seja, no x é 0, no y é 1. Então, repara, está interceptando no 1, né? Se x for 0, y vai dar 0 mais 1, 1, que é o próprio valor do b. Ou seja, qual é o objetivo do b, do coeficiente b? É mostrar para nós onde a reta vai interceptar o eixo y. Tá vendo? Então, como aqui o b vale 1, então vai interceptar no 1. Tá vendo? Se fosse menos 3, iria interceptar aqui embaixo no menos 3. Porque é o lugar onde o x é 0, não é? Então, acaba o ponto passando em cima do eixo y. Agora, vamos ver uma coisa. Como é que a gente encontra mesmo zeros ou raízes da função polinomial de primeiro grau? Encontrar os zeros é igualar essa função a zero. Então, eu igualei aqui, ó. X mais 1 é igual a zero, então x é igual a menos 1. Beleza? Espera aí, x igual a menos 1, olha aqui na reta. Onde que ela está interceptando o eixo x? No menos 1. Então, ou seja, a reta ela intercepta o eixo y no b e intercepta o eixo x na raiz da função. Então, se eu quero fazer o gráfico, quero construir um gráfico e quero saber onde que a reta vai passar, eu posso analisar quem é o b. O b é 1, então vai passar aqui. Acho a raiz da função, a função deu menos 1. Então, vai interceptar aqui no menos 1. Tá vendo? Tenho 2 pontos, consigo traçar uma reta. Então, eu consigo construir o gráfico de uma função polinomial de primeiro grau. Tá vendo? Vamos ver um outro exemplo aqui? Olha só, y igual a 2x mais 5. Repara, ó, vamos ver aqui as variáveis y e x, os coeficientes, o a vale 2 e o b vale 5. Onde que a reta está interceptando o eixo y? No 5. Tá vendo? Porque aqui, quando o y é 5, o x é 0. Só a gente vê, ó, 2 vezes 0 é 0, 0 mais 5 é 5. Então, mais uma vez, o B mostrando onde a reta intercepta o eixo y. Agora, vamos achar aqui onde que ela está interceptando o eixo x? Para a gente descobrir isso, é só encontrar a raiz da função. É só, então, a gente fazer 2x mais 5 igual a 0. Então, eu tenho que 2x é igual a menos 5. Dividindo menos 5 por 2, vamos ter x igual a menos 2,5.
Então, ou seja, a reta aqui em azul, que representa a função g aqui, ela está interceptando o x no ponto menos 2,5. Então, eu encontrei aí, ó, mais uma vez, onde a reta intercepta os eixos x e y. Beleza? Agora, o que a gente pode reparar dessas duas retas aqui, esses dois exemplos? Vamos focar primeiro só na reta que está de vermelho. Beleza? A x mais 1. Vocês estão reparando que quando eu ando aqui no eixo x, o valor de y aumenta? Ó, x é 1, y deu 2. X deu 2, y deu 3. X é 3, y deu 4. Então, vou aumentando o x, y também vai aumentando. Então, quando essas duas funções, né, essas duas variáveis estão indo para o mesmo caminho, as duas estão aumentando ou as duas estão diminuindo, a gente pode dizer que essa é uma função crescente. Então, a função y igual a x mais 1 é uma função polinomial de primeiro grau crescente, pois, à medida que x aumenta, y também aumenta. Olha a 2x mais 5, que a gente tem de exemplo, a de azul. Vocês concordam que ela também está acontecendo isso? Ó? Quando x é menos 2, o y dá 1. Quando x é menos 1, y dá 3. Tá vendo? Quando x é 0, o y dá 5. Então, à medida que o x está aumentando, o y também está aumentando. Então, essa função g em azul também é crescente, porque as duas variáveis estão indo para o mesmo caminho. Aí você pode me perguntar, pô, Bruno, para eu saber se a função é crescente ou decrescente, eu sempre vou ter que fazer o gráfico? Nem sempre. Repara aqui, na f, quanto vale o a? O a vale 1. Na g, quanto vale o a? O a vale 2. Então, o a em ambas as funções é positivo, maior que zero. Então, toda vez que o a for positivo, ou seja, maior que zero, a função polinomial de primeiro grau é crescente. Então, eu não preciso fazer o gráfico, é só analisar quem é o a. Se o a for positivo, pronto, a função é crescente. Beleza? Vamos ver agora um outro exemplo aqui, ó, de função polinomial de primeiro grau, ou função afim, tá, galera? Pode aparecer esses dois nomes para vocês. Vou colocar aqui uma função y igual a menos 3x mais 6. Beleza? Então, aqui o que a gente pode reparar? Y igual a menos 3x mais 6, a reta está interceptando o eixo y no 6. Olha o valor do b. B é 6. Então, tá vendo? Mais uma vez o B mostrando onde a reta vai interceptar o eixo Y. Agora, tá vendo que a reta está interceptando o eixo X no 2? Então, quer dizer que o 2 é raiz dessa função. Olha só, menos 3x mais 6 é igual a 0. Então, menos 3x é igual a menos 6. Dividindo menos 6 por menos 3, vamos achar x igual a 2. Então, aqui ó, a reta está interceptando no 2, porque o 2 é a raiz da função. Beleza? Agora, essa função ela é crescente? Igual às outras duas? Vamos reparar. Quando x é 0, y é 6. Quando x é 1, y é 3. Quando x é 2, y é 0. Ó, eu estou aumentando o valor de x. O que está acontecendo com y? Diminuindo. Ó, quando x é 3, y é igual a menos 3. Então, está diminuindo. Então, uma variável está aumentando e a outra está diminuindo. Ou seja, estão indo em caminhos contrários. Então, se isso acontece, quer dizer que essa função ela é decrescente. Beleza? Então, essa é uma função decrescente. Beleza, pessoal? Agora, vamos ver aqui uns outros exemplos aqui, só para a gente arrematar o gráfico aqui. Olha aqui, eu tenho o exemplo da função y igual a 2x. Tá vendo? Tem aqui, ó, deixa eu colocar aqui o nome dela aqui do lado. Nome e valor. Bom, já vamos vendo aqui a função do GeoGebra, quem quiser baixar, hein? Então, apareceu aqui em cima para mim, ó, y igual a 2x. Tá vendo? É uma função linear. A gente viu, né, que quando b é 0, olha aqui, ó, está interceptando o eixo y no 0. Ó.
sempre vai passar na origem. A função linear sempre passa na origem. Tá vendo? E aqui ela é crescente porque o a é maior que zero, positivo, tá vendo? À medida que x aumenta, y também aumenta. Agora, olha essa função y igual a menos 3x. Vou colocar aqui de novo, propriedades, nome e valor, para que apareça. Então, a gente está vendo que é uma função linear, né, onde o b vale zero, e então, se b é zero, sempre vai passar aqui na origem. Está vendo que o y é igual a zero. E essa é uma função decrescente, porque o a é negativo e a gente pode ver, à medida que x aumenta, y diminui. Beleza? Pessoal, então depois de vermos essa teoria aí, vemos aí como é que se comportam os gráficos de uma função polinomial de primeiro grau, vamos aplicar isso aqui no exercício? Vamos ver o que acontece? Pois bem, o primeiro exercício que vamos ver é um exercício do Enem de 2010, que diz o seguinte: certo município brasileiro cobra a conta de água de seus habitantes de acordo com o gráfico. O valor a ser pago depende do consumo mensal em metros cúbicos. Então a gente pode reparar aqui, né, pelo gráfico, que ali, ó, 10 metros cúbicos custou R$10, 15 metros cúbicos, R$15, 20 metros cúbicos, R$25. Se um morador pagar uma conta de R$19, isso significa que ele consumiu, letra A, 16 metros cúbicos de água, letra B, 17 metros cúbicos de água, letra C, 18 metros cúbicos de água, letra D, 19 metros cúbicos e letra E, 20 metros cúbicos. Então vamos ver como isso aí se resolve. Primeiro aqui, ó, colocamos o gráfico aqui de novo e temos aqui uma conta de água, né, representado aí. Para usar aqui, pessoal, o gráfico, vamos primeiro usar a forma algébrica que a gente já conhece, que é y igual a x mais b. Vamos usar uma dica aqui, pessoal. Sempre usar os pontos do gráfico. O que acontece? Se eu tenho que achar quanto de metro cúbico usou quando a conta foi R$19, então, ou seja, eu preciso descobrir qual vai ser o valor de x quando o y é 19. Só que eu não tenho nada, eu não tenho uma função. Então, eu tenho que encontrar qual é a função que determina essa lei, né? Essa conta de água aí. Então, como é uma reta, eu sei que é do estilo y igual a x mais b. Então, vamos usar alguns pontos. A gente vai usar esse ponto aqui, que é o ponto 15, 15, e esse ponto aqui, que é o 20, 25, né? X é 20, y é 25. Por que eu decidi usar esses dois pontos? Pelo seguinte, que eu tenho aqui, ó, que o R$19, ele está nesse espaço aqui, ó. Nesse espaço, o 19 está aqui nesse meio. Então, a reta vai ser essa daqui representada. Então, por isso que é interessante pegar dois pontos dessa reta. Beleza? Então, vamos dar uma olhada aqui. Como é que a gente faz? 15 é igual a A vezes 15 mais B. Ou seja, utilizei esse ponto aqui de baixo para poder substituir na função. Quando o y é 15, x também é 15. Tá vendo? Então, cheguei numa equação 15A mais B é igual a 15. Essa equação não tem como resolver. Então, vamos jogar o outro ponto aqui, ó. Quando x é 20, y é 25. Substituir. E cheguei numa equação 20A mais B igual a 25. Duas equações com duas variáveis me dá um sistema de equação. Beleza? Para resolver esse sistema, eu vou usar o método da adição. Então, eu vou multiplicar a primeira equação por menos 1. E aí eu vou ter esse sistema, menos 15A com menos B igual a menos 15. E embaixo, 20A mais B igual a 25. A gente já sabe que pode cancelar menos B com B. E aí, somando a equação de cima com a de baixo, vamos encontrar 5A igual a 10. Então, A é igual a 2, que 10 dividido por 5 é 2.
Achei A igual a 2, vou substituir agora aqui numa equação, beleza? Eu vou substituir nessa aqui de baixo. Posso escolher qual equação quiser, eu escolhi a de baixo. Então, temos que 20 vezes 2 mais b é igual a 25. Então, a gente tem que 40 mais b é igual a 25. Então, temos que b é igual a 25 menos 40, né? Passando o 40 para lá, negativo. Então, b é igual a menos 15. Então, ou seja, pessoal, encontramos aí o a e o b. Automaticamente, encontramos a nossa função. Y igual a 2x menos 15. Beleza? Então, essa é a lei de formação daquele gráfico ali. A gente vai ter que fazer o que agora? Achar o valor de x para y igual a 19. Porque eu gastei R$19. Então, quantos metros cúbicos eu consumi? Então, só substituindo, eu tenho 19 igual a 2x menos 15. Então, logo, galera, vamos ter menos 2x igual a menos 15 menos 19, né? Trocando de lugar e mudando o sinal. Menos 15 com menos 19 dá menos 34. Multiplicando por menos 1, vamos ter 2x igual a 34. 34 dividido por 2 é 17. Então, ou seja, foram gastos 17 metros cúbicos de água. Beleza? Mas, atenção aí, galera. Existe uma outra maneira de resolver. Então, vamos ver uma outra resolução aqui. Como, pessoal, é uma função polinomial de primeiro grau, o crescimento ele é constante, então a gente tem uma proporção entre os dados. Se tem proporção, posso montar a regra de 3. Então, vou fazer uma regrinha de 3 aqui. 5 metros cúbicos equivale a R$10. Como assim? Reparem, pessoal, aqui eu tive um consumo entre 15 metros e 20 metros cúbicos. Então, ou seja, uma diferença de 5 metros cúbicos. Essa diferença de metros cúbicos me deu um gasto numa diferença aqui de 25 menos 15, R$10. Então, 5 metros cúbicos aí que eu usei, eu gastei R$10. Eu quero saber quantos metros cúbicos eu vou gastar numa diferença de R$4. Por que R$4? Porque o 19 está por aqui. Eu quero saber qual é o gasto de metros cúbicos com R$19 de conta. Então, de 15 para 19 dá uma diferença de R$4. Então, eu tenho essa regra de 3. 5 metros cúbicos para R$10, y metros cúbicos para R$4. Multiplicando cruzado, temos 10y igual a 20, y igual a 20 dividido por 10, então y deu 2. Então, ou seja, nessa diferença de R$4, eu consumi 2 metros cúbicos. Então, como eu tinha inicialmente aqui, só mudar a cor aqui, eu tinha 15 metros cúbicos, é só eu fazer 15 mais 2 é igual a 17. Então, ou seja, com a minha conta dando R$19, é porque eu gastei 17 metros cúbicos de água. Tranquilo, galera? Facinho esse exercício aí. Eu gosto, toda vez que é função afim, polinomial de primeiro grau, eu gosto de fazer regra de 3. Olha, bem menos conta e bem mais rápido. Tá vendo? Agora, vamos dar uma olhada num outro exercício. O gráfico a seguir mostra a atividade de café em milhões de toneladas em certo município do estado do Paraná. Então, podemos ver que em 1990 foram produzidos 5 milhões de toneladas, certo? E em 1996, 14 milhões de toneladas. De acordo com o gráfico, é correto afirmar que em 1994 a produção de café nesse município foi em milhões de toneladas. Letra A, 9,5, letra B, 9, letra C, 10,5, letra D, 11, letra E, 12,5. Então, reparem, pessoal, é uma reta, é uma função polinomial de primeiro grau, então eu posso achar uma função ou eu também posso fazer uma regra de 3. Então, vamos analisar o gráfico aqui. Repara, pessoal,
Em 6 anos, eu tive uma diferença de 9 milhões de toneladas. Por quê? 14 menos 5 é 9. Então, eu posso falar, em 6 anos, uma diferença de 9 milhões. Como eu quero 1994, então vamos pegar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1994 está aqui, ó. Beleza? Então, quantos milhões foi em 94? Eu tenho que saber qual é o número que eu vou colocar aqui. Mas a diferença de 1990 até 94 é de 4 anos. Então, dentre esses 4 anos, quantas toneladas foram produzidas? A gente viu que em 6 anos foram produzidas 9 milhões. Em 4 anos vão ser quantas? Regrinha de 3. Multiplicou cruzado, temos 6t igual a 36. 36 dividido por 6 dá 6. Então, ou seja, entre 1990 e 1994 foram produzidas 6 milhões de toneladas. Se em 1990 foram 5, com mais 6 nesse intervalo de tempo, vamos ter 11 milhões de toneladas. Beleza? Então a resposta é 11 milhões de toneladas desse exercício. Olha como é que foi bem mais fácil usando a regra de 3. Isso só funciona, pessoal, porque o gráfico é uma reta. É uma função polinomial de primeiro grau, ok? Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Um forte abraço para vocês!